Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes e hoje nós estamos celebrando em forma de vigília prolongada. Por isso que nós tivemos 4 leituras do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e agora o diácono, ele proclamou o Evangelho segundo São João. Essa solenidade de Pentecostes, ela é uma solenidade, uma festa que foi ressignificada por nós cristãos católicos, porque era uma celebração já do judaísmo. O Pentecostes, para os judeus, ele era celebrado 50 dias após a Páscoa e num primeiro momento histórico era chamado de Festa das Colheitas. Então, 50 dias após a Páscoa, os judeus celebravam uma festa de forma muito solene, agradecendo a Deus pelo dom das colheitas, pelo alimento que eles acreditavam que era fruto da bondade e da providência de Deus. Depois, num segundo momento histórico, dentro do judaísmo, essa festa teve um novo significado, o dom das colheitas e depois o dom da lei e da aliança feita no Sinai, quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Foi dentro dessa festa judaica, dentro dessa celebração judaica, que Jesus escolheu para derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria e sobre a Igreja nascente. Então é isso que nós estamos celebrando hoje. Hoje nós não celebramos mais a lei inscrita em tábuas de pedra. Nós celebramos a lei que o próprio Espírito coloca no nosso coração. Nós celebramos a graça do Espírito Santo que age na nossa vida. E celebrar Pentecostes é sempre uma oportunidade para nós redescobrirmos e experimentarmos a presença do Espírito Santo. Às vezes, nós falamos muito da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e esquecemos do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um único Deus em 3 pessoas. E da mesma forma que nós podemos falar que nós amamos o Pai, que nós amamos o Filho, nós também podemos seguramente dizer que nós amamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que age no nosso coração, que ilumina a nossa inteligência, a nossa consciência. O Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que nos dá a certeza de que Cristo está ressuscitado, Ele continua agindo no mundo, Ele continua agindo na história e Ele continua agindo na nossa vida. Nos sacramentos mesmos da igreja, Cristo é quem preside os sacramentos. Nós padres, nós somos um instrumento. Cristo preside, mas quem age santificando nos sacramentos é o Espírito Santo. Quando uma criança ou um adulto se aproxima da pia batismal para ser batizado, o que nós vemos com os olhos físicos? A água que é derramada sobre a cabeça de quem é batizado, ou se o batizado é feito por imersão. Mas quem santifica esse ato, quem santifica a oração, que faz com que aquela pessoa se torne membro da igreja e filho de Deus, é o Espírito Santo. Aqui no sacramento da Eucaristia na missa, quando o padre reza o momento de consagração, o padre reza a oração que é proposta pela igreja, e o padre tem que rezar da forma que está no missal. Mas quem santifica o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo, é o Espírito Santo. No sacramento da confissão, o padre, em nome da igreja, ele concede o perdão e a absolvição dos pecados, mas não por uma força sua, não por uma graça pessoal. O padre concede o perdão e a absolvição dos pecados, porque o Espírito Santo age e santifica esse sacramento. Então o Espírito Santo, ele age na igreja, ele age no mundo, ele age na história, e ele também deseja agir na nossa vida. Nós podemos, gente, ter inúmeras boas intenções. Nós podemos ter o melhor raciocínio possível. Nós podemos pensar em uma situação de todas as formas, de muitas formas. Mas se nós não temos a luz do Espírito Santo, nós facilmente nos perdemos. Por isso que as leituras dessa vigília, eu não vou comentar uma por uma, mas as leituras, desde o Antigo Testamento, já vão nos mostrando, já nos mostraram como que o Espírito Santo vai agindo, como que Deus ao longo da história
foi prefigurando e foi colocando a ação do Espírito Santo. A leitura de Ezequiel, que foi a terceira leitura proclamada, de onde aparentemente não há vida, de onde estavam aqueles ossos secos, ressequidos, depois brotou a vida. Onde na nossa vida, aparentemente, não tem nenhum sinal de força, não tem nenhum sinal de vida, se o Espírito Santo age, ele faz ressurgir a vida, ele renova a vida. Se na nossa vida nós estamos escravizados por alguma situação, nós estamos escravizados pelo passado, nós estamos escravizados pelas nossas preocupações, se o Espírito Santo age, ele vai nos libertando. Se na nossa vida nós não temos o discernimento de tomar uma decisão, nós não temos a luz necessária para agir em uma determinada situação, se o Espírito Santo age, ele nos dá a luz, ele nos dá a capacidade, ele nos dá a graça de termos o discernimento diante daquela situação. Por isso que nós precisamos redescobrir e pedir essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Que bom seria se todos os dias nós fizéssemos pelo menos uma oração voltada ao Espírito Santo. A mais tradicional, a mais comum que nós conhecemos é o Vinde Espírito Santo. Quando nós rezamos o Vinde Espírito Santo, por exemplo, o que nós estamos pedindo? Que o Espírito Santo encha os nossos corações, que ele nos ilumine com a sua luz. Se no início do dia nós rezássemos uma oração ao Espírito Santo, não é que o nosso dia vai ser uma maravilha. Padre, se eu invocar o Espírito Santo, aí eu não vou ter nenhum problema mais no trabalho, não vou ter nenhum problema mais na minha família, o meu dia vai ser perfeito. Não, gente, não é isso. Mas se nós rezamos pedindo a luz, pedindo a graça, pedindo a força do Espírito Santo, ele vai nos iluminar, ele vai nos fortalecer, ele vai nos indicar qual caminho nós devemos seguir. A ação do Espírito Santo não é uma mágica. Não é que nós rezamos ao Espírito Santo e tudo se transforma de uma hora para outra. Não, não é isso. Mas nós cremos que o Espírito Santo nos dá a luz necessária. Nós cremos que o Espírito Santo, agindo em nós, nos faz olhar para os desafios que a vida coloca, nos faz olhar para os sofrimentos que Deus permite, olho no olho. Olhar para os sofrimentos da vida, olhar para uma dificuldade, olhar para uma enfermidade, mas sabendo que eu estou contando com a graça, com a luz e com a força do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, redescubramos a presença e a experiência do Espírito Santo na nossa vida. Redescubramos que o Espírito Santo continua agindo no mundo, continua agindo na história e continua agindo na nossa vida. Quando às vezes tem uma situação que se resolve na nossa vida, quando tem uma situação que nós não imaginaríamos uma saída, se aquela situação se resolve, se nós encontramos uma saída, no fundo nós podemos acreditar que ali houve uma ação do Espírito Santo. Eu vou encerrar essa breve homilia porque eu acredito que a liturgia de hoje ela fala por si. As leituras de hoje falam por si e todo o rito da missa. Eu vou encerrar essa breve homilia com a mesma oração que eu rezei semana passada na missa que eu presidi na Santa Teresinha. Eu falei que a oração mais comum é o Vinde Espírito Santo. Mas se vocês pesquisarem na internet, se vocês pegarem um livrinho de oração, existem várias orações ao Espírito Santo. Tem o Veni Creator, tem orações que os santos compuseram ao Espírito Santo. E eu gosto muito de uma oração que eu tenho num livrinho aqui, que chama Seleta de Orações, por sinal, um livrinho muito bom. Chama Seleta de Orações, eu indico muito para as pessoas. Aqui nesse livrinho tem uma oração que foi composta por São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá compôs uma oração ao Espírito Santo, pedindo que essa luz do Espírito Santo, pedindo que a vontade do Espírito Santo, que os desejos do Espírito Santo agissem na vida dele. Então eu vou encerrar essa homilia rezando essa oração que São José Maria Escrivá compôs ao Espírito Santo. São José Maria Escrivá rezou assim: Vem, ó Santo Espírito, ilumina o meu entendimento
para conhecer os teus mandatos. Fortalece o meu coração contra as insídias do inimigo. Inflama a minha vontade. Ouvi a tua voz e não quero endurecer-me e resistir dizendo, depois, amanhã, agora, não aconteça que o amanhã me falte. Ó Espírito de verdade e de sabedoria, Espírito de entendimento e de conselho, Espírito de alegria e de paz, quero o que queres, quero porque o queres, quero como queres, quero quando o quiseres. Irmãos e irmãs, celebrando essa vigília de Pentecostes, que a luz do Espírito Santo venha sobre nós, ilumine a nossa vida, ilumine os nossos pensamentos, ilumine as decisões que nós precisamos tomar. E como eu disse agora há pouco, aqui na Eucaristia, o que nós vemos sobre o altar com o olhar físico, pão e vinho no altar, mas que pela ação do Espírito Santo são santificados e se transformam no corpo e no sangue de Cristo que alimentam a nossa alma. Acolhamos essa palavra de hoje, acolhamos a Eucaristia que estará sobre o nosso altar e redescubramos na nossa vida a presença e o agir do Espírito Santo.